Mateus capítulo 3, a partir do verso 2, está escrito: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Vamos pular lá para o versículo 7 agora. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Amém? Só esses dois versículos. Os versículos que nós lemos vai falar de um pregador, com o nome João Batista. O mesmo João Batista que foi profetizado por Isaías em sua carta, no capítulo 40, a partir do verso 15, se não me engano. Ele vai profetizar dizendo: voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho para o meu Salvador. É o mesmo João Batista que, dentro do ventre de Isabel, sentiu a presença de Jesus chegando naquele lugar e foi cheio do Espírito Santo. Esse mesmo João Batista agora está no Jordão, batizando e pregando. Só que a sua pregação, ela chama a atenção. Por quê? Porque se fosse nos dias de hoje, e João Batista estivesse numa igreja, fosse um pastor de uma igreja, talvez a igreja de João Batista ela estaria vazia. Porque João Batista, ele não passava a mão na minha, na sua cabeça e dizia: olha, vem para Jesus, porque Jesus é amor, ele vai te dar isso, ele vai te dar aquilo. Não. João Batista, ele não pregava dizendo sobre a hipergraça, a mega graça. Não. João Batista, ele não pregava uma vez salvo para sempre salvo. Também não. João Batista, ele olhava para os pecadores e dizia: arrependei-vos, porque próximo está o reino de Deus. Às vezes ele mudava a pregação, olhava para os fariseus e dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quando olhamos para dentro do texto, a gente começa a imaginar um João Batista com pele de camelo, vestido de pele de camelo, um homem que se alimentava de mel silvestre e gafanhotos, que está ali agora à beira do Rio Jordão, pregando uma mensagem pura. Imagine as pessoas ouvindo isso. Imagine trazendo para os dias de hoje um pastor chegar aqui em cima hoje e começar a pregar: raça de víboras, arrependei-vos, porque próximo está o reino de Deus. Mas é interessante porque a palavra de Deus vai dizer que Deus ele sempre vai insistir nessa pregação sobre arrependimento. Porque arrependimento é que Deus quer de mim e de você. Arrependimento é que o Espírito Santo quer da sua igreja. Quando olhamos nos dias de hoje, a gente vê muito oba-oba dentro da igreja. A gente vê muitos pastores pregando que Jesus vai te dar, que Jesus vai fazer, que Jesus vai cumprir. E se ele não der? E se ele não fizer? E se ele não cumprir? Ele não deixará de ser Deus. Porque quando olhamos para dentro da Bíblia, a gente começa a ver um Jesus que muitas das vezes não é pregado. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que certa vez ele estava pregando e a mensagem foi tão pura que os discípulos olhavam para o outro e alguns começaram a se retirar. Aí de repente alguns ficaram, ele vai olhar para os discípulos e dizer: e vocês também não vão embora? Aí Pedro olha e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida? Quando olhamos para os dias de hoje, vemos muitos pastores pregando sobre a hipergraça, pregando sobre que Jesus é bom, que Jesus o tempo todo vai te dar isso, vai te dar aquilo. Mas quando olhamos para dentro da Bíblia, também vamos ver um Jesus de justiça. Porque Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 15, a Bíblia vai dizer que da sua boca sai uma espada, e ele regerá as nações com ela, e com cetro de ferro ele regerá as nações com justiça. Então olhamos para dentro da Bíblia, vemos que Jesus não é apenas amor, mas Jesus também ele é justiça. E a igreja, a qual vivemos nos dias de hoje, não digo que temos que dar graças a Deus por ter uma igreja séria, por ter um pastor sério, que traz homens de Deus para pregar a palavra. Não estou falando isso porque estou na frente do pastor, não. Estou falando isso porque quando olhamos para dentro da nossa igreja, vemos que aqui tem palavra. Quando olhamos para muitas igrejas aí fora, vamos perceber que o tempo da palavra é apenas 10, 15 minutos apenas. Pouco alimento para nossas almas, pouco alimento para o nosso espírito. Mas quando olhamos para dentro da Bíblia, a todo momento Jesus vai dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, porque próximo está o reino de Deus. Irmão Leandro, o que você está dizendo é simples. Estamos vivendo uma geração a qual muita gente está vivendo de oba-oba, que Jesus vai dar, venha do jeito que você está, permaneça do jeito que você está, porque Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Sim, ele não deixa de ser lindo e maravilhoso, mas ele também é justiça. A Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel capítulo 3, que certa vez Samuel estava morando dentro da casa do Senhor,
comida sólida, comida que vai te dar substância para poder resistir às tentações que há de vir, porque o mundo vai se levantar contra você, porque Satanás sabe que Jesus está às portas, mas tenha no seu coração arrependimento, porque Ele está voltando. Eu agradeço a Deus.